E aí, vamos falar desse inferno? Bom, hoje eu vim aqui justamente para falar aí a resenha completa do livro Inferno, que foi a minha leitura mais recente concluída aí. Na verdade, chama-se A Divina Comédia, que é dividido em 3 partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. Como eu já expliquei aqui algumas vezes, né? A primeira parte, chamada de Inferno, é dividida em 9 círculos, em 9 níveis, de acordo com cada um dos pecados que existem. Tem vídeo aqui na página sobre cada um dos níveis, viu? Dá uma olhadinha depois. Bom, o livro A Divina Comédia ele foi escrito na época pelo Dante Alighieri com a ideia de expor para o povo o que era a visão da igreja. O que aconteceria com você se você pecasse e para onde você iria, ou o que aconteceria com você se você fosse bonzinho e fosse para o paraíso ou para o purgatório ali, a depender da situação. Especificamente o livro Inferno, eu acho que ele é muito bem construído no sentido de que a linguagem segue uma cronologia muito boa, mas o texto é muito difícil. Impossível. É tão difícil que eu digo que eu tive que parar algumas vezes para fazer algumas anotações. Justamente porque o livro ele exige um português muito rebuscado. Foi escrito originalmente em italiano, traduzido para o português. Essa edição aqui é uma tradução do século XVIII, então já é uma tradução mais nova, né? Mas ainda assim, muito difícil. Portanto, se você tem facilidade com língua portuguesa e está acostumado com um texto mais difícil, embarca que é um texto lindo, incrível e bem religioso. Agora, se você tem um pouco de dificuldade e acha que é muito complexo esse tipo de texto, que a linguagem ainda é muito difícil, eu aconselho a ir com mais calma e talvez ler textos que expliquem a Divina Comédia, antes de ler a Divina Comédia em si. Fazendo um pequeno resuminho aí da história, nós temos o protagonista, que é o próprio Dante Alighieri, fazendo uma trajetória aí pelo inferno, purgatório e paraíso. E ele é conduzido por um guia, que é o Virgílio, que vai levando ele para conhecer cada uma das partes do inferno, como elas funcionam, e explicando passo a passo de por que tal pessoa está em tal lugar, por que ela está sendo punida daquele jeito e tudo mais. É bem interessante até pelo caráter histórico que esse livro tem, principalmente se você pensar que ele foi escrito numa época em que a igreja queria passar para o povo algumas lições, algumas punições, impor alguns medos, e isso fica bem refletido, de fato, no texto da Divina Comédia. Em algumas partes, por exemplo, é dito que é pecado comer demais. Talvez alguns estudiosos aí entendem, né, que seria por causa de uma escassez de comida, uma má gestão alimentícia da época, e aí é meio que para as pessoas não ficarem com a consciência pesada por não terem comida em casa. Algo nesse sentido. Também é bem interessante o ponto de que alguns pecados relacionados à igreja são punidos com muito mais rigor do que outros pecados não relacionados à igreja, como os hereges, por exemplo, que tem uma punição bem grave, né? E por fim, eu acho que é legal mencionar que o livro ele traz diversos nomes famosos de pessoas da história da Bíblia e de outros pontos aí que estariam no inferno, e acredito que vai seguir essa mesma ideia no purgatório e no paraíso. Mas dentre os nomes que estão no inferno, por exemplo, nós temos Noé, porque não foi batizado, já que ele não conheceu Jesus na época, sabe? É algumas coisas bem curiosas nesse nível. Mas é isso. É uma leitura interessante, diferente e que eu estava bem ansioso para fazer. Você aí já tinha ouvido falar desse livro? Conhecia? Em breve eu estou começando a ler aí justamente o Purgatório e o Paraíso, para concluir a leitura da Divina Comédia. E obviamente vai ter vídeo aqui para vocês. Abraço, tchau!